material porque está na hora da aula. Aula de arte. Hoje vamos falar sobre a arte da performance e Flávio de Carvalho. Nas artes, esse tipo de fazer artístico, que é a performance, surge a partir da segunda metade do século XX, em decorrência de desdobramentos do pop art e da arte conceitual nos anos 60 e 70. Isso porque a arte contemporânea desponta como uma nova maneira de produzir e apreciar a arte. Contudo, pode-se dizer que a performance tem relações com movimentos modernistas mais antigos, como o dadaísmo. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam. A palavra performance deriva do francês antigo performance e significa dar forma, fazer. Características da arte performática. Linguagem híbrida mistura elementos do teatro, arte visuais, instalação, música, dança, entre outros. Não tem lugar apropriado para acontecer. Pode acontecer em museus, galerias, instituições, ambientes urbanos e públicos. Registros da ação pode ocorrer por meio de fotografias e vídeos, mas o caráter da obra é efêmero, ou seja, passageiro, é naquele momento. E o corpo é utilizado como instrumento de ação artística. No Brasil, já na década de 50, a arte da performance dava sinais. Isso por conta de Flávio de Carvalho, que foi o precursor do movimento e integrante do modernismo brasileiro. Flávio de Carvalho foi um arquiteto, engenheiro, cenógrafo, dramaturgo, pintor, desenhista, escritor e filósofo carioca. Filho de família rica, desde cedo estudou na Europa. De personalidade singular, tornou-se um grande agitador do meio artístico paulistano nos anos de 1930. Flávio sempre foi um questionador dos costumes sociais e fazia várias obras que eram, na verdade, experiências que buscavam estudar a reação popular diante de suas provocações. No dia 18 de dezembro de 1956, o artista brasileiro Flávio de Carvalho desfilou pelas ruas do centro de São Paulo, usando um conjunto de saia amarela e blusa verde. Os homens, como vocês podem observar na imagem, estão quase todos vestidos com ternos e gravatas. Se nos dias de hoje uma atitude como essa ainda causaria comentários e estranhamentos a muita gente, o que será que esse evento não causou em 1956, ou seja, há mais de 50 anos? Na verdade, isso fazia parte de uma performance provocadora do artista, chamada Experiência número 3. Essa performance foi o ato final de um projeto maior que começou com a publicação de 39 artigos escritos por ele para o jornal O Diário de São Paulo. Nesses textos fartamente ilustrados, Flávio tratava da história e da evolução da moda. E foi com base em toda essa pesquisa que idealizou um traje unissex que, segundo ele, era o ideal para o homem e a mulher dos trópicos. Blusas com buracos na altura das axilas e mini saias para facilitar a circulação do ar. A roupa ainda era composta de uma meia tipo arrastão,
para evitar que as veias ou varizes ficassem à mostra. Foi para mostrar a viabilidade de seus trajes que Flávio idealizou e realizou a performance Experiência número 3. Seguido por um grande número de pessoas que o consideravam louco ou exibicionista, o artista tomou café num bar, entrou no Cine Marrocos, local que na época exigia de seus clientes o uso de terno e gravata, e finalizou fazendo um discurso no prédio dos Diários Associados, na rua 7 de Abril, para uma plateia de curiosos. No dia seguinte, Flávio de Carvalho foi manchete de muitos jornais, e a polêmica foi tanta que o artista foi convidado a dar diversas palestras para explicar os benefícios do uso da sua criação. Já a experiência número 2 aconteceu em 7 de junho de 1931 durante uma procissão de Corpus Christi. Usando boné, o artista andou em sentido contrário à procissão, provocando a fúria de alguns fiéis. Flávio precisou fugir, se esconder e aguardar reforço policial para poder sair de seu esconderijo. Com essa atitude, ele queria provocar uma reflexão social sobre o quanto os costumes e as práticas religiosas podem ser considerados mais importantes que o próprio ser humano. Flávio de Carvalho transitou por diversas linguagens artísticas como pintura, desenho, arquitetura, cenografia, literatura, artes cênicas e performances. Em 1932, junto com Antônio Gomide de Cavalcante e Carlos Prado, fundou o CAM, Clube dos Artistas Modernos, um espaço cultural voltado à promoção de encontros de artistas e manifestações culturais diversas. Foi nesse espaço que, em 1933, Flávio apresentou pela primeira vez o espetáculo Bailado do Deus Morto, de sua autoria, uma encenação que tratava por meio de metáforas da relação do homem com os deuses. A peça não era nada convencional em relação à estética e aos elementos formais da dramaturgia. O espetáculo tinha tendências expressionistas e enfatizava muito mais a ação cênica do que o texto dramático, misturando teatro, dança e elementos da tragédia clássica e efeitos plásticos. A maior parte do elenco era formada por atores negros que usavam máscaras de alumínio. Flávio também criou a cenografia e os figurinos para o espetáculo. A cenografia se utilizava de um tecido no qual eram projetadas sombras. A música tinha um tom ritualístico com instrumentos de percussão. Esse espetáculo foi o marco inicial do Teatro da Experiência, uma proposta voltada a experimentações e pesquisas em artes cênicas, também idealizada por Flávio de Carvalho. Porém, a peça só pôde ser apresentada 3 vezes no CAM, porque depois disso o espaço foi fechado pela polícia a serviço da censura no fim de 1933. Em 2010, o grupo Teatro Oficina, com cerca de 50 atores dançarinos e direção de José Celso Martinez Correia, realizou a performance Experiência de Flávio de Carvalho número 6, inspirada no texto Bailado do Deus Morto e criada especialmente para a apresentação na 29ª Bienal de Artes de São Paulo. Como vocês puderam perceber, alunos, a forma de uma obra de arte contém os possíveis significados que serão atribuídos a ela tanto pelo artista quanto pelo público, em diferentes lugares e épocas. É pela forma e pela escolha dos elementos que vão compô-la que o artista comunica e que o público recebe a informação ali contida, que poderá ser interpretada de muitas maneiras. Pode ser a forma de uma pintura com seus elementos visuais, como a cor, a linha, o plano, de uma escultura, de um objeto, da apresentação de um texto teatral,
com a interpretação de atores, iluminação, cenário, música e dança, ou na forma de outras muitas possibilidades de manifestações artísticas, como, por exemplo, a performance. E Flávio de Carvalho utilizou a performance para questionar os costumes, os hábitos da nossa sociedade, porque muitos costumes que praticamos hoje têm origem em práticas que eram exercidas no passado e que atualmente permanecem pelo simples fato de terem se tornado habituais, porém podem ter perdido sua função original. Outros costumes já se perderam no tempo justamente por terem sido substituídos por outros que condizem mais com a atualidade. Portanto, a arte da performance foi utilizada pelo artista para que todos nós possamos questionar tudo que é imposto pela sociedade, os costumes, regras e hábitos. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer uma pesquisa sobre um artista e sua performance. Na folha sulfite enviada pela escola, escreva uma pequena biografia sobre esse artista e depois descreva qual foi a performance realizada por ele e qual era o objetivo dessa performance. Depois, para a aula da próxima semana, vocês irão apresentar essa sua pesquisa. Então, vocês têm que desenvolver uma apresentação. Pode ser no PowerPoint ou enviando áudios e imagens no grupo sobre o artista e a performance que você escolheu, apresentando todos os dados colhidos através da sua pesquisa. Mas lembre-se, é uma apresentação para a aula da próxima semana. Nessa semana, vocês irão fazer a pesquisa e enviar uma foto no meu particular dos dados levantados. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.